Vamos lá, gente. Vou trazer mais situações aqui, ainda dentro da nossa segunda lei de Newton. Certo? Vou pegar 3 blocos. De massa o quê? De massa o quê? De massa M. Sei que você já sabe disso. Vamos desenhar 3 bloquinhos de massa M. Nossa, esse último ficou muito diferente. Diferentinho é normal, mas muito não. Tá aqui. 3 bloquinhos de massa M. Certo? Sobre eles, eu vou aplicar 3 forças. Certo? Vamos chamar de força resultante 1, força resultante 2 e força resultante 3. Então, vou aplicar uma força resultante nele. Vamos lá. Aplicar uma força, né? Que será a força resultante. Não aplicar uma força resultante. Senão o pessoal da física fica pistola com a gente aí. Aqui. Então, tenho 3 forças resultantes sendo aplicadas no nosso mesmo bloquinho. Que certeza eu tenho? Que se eu apliquei uma força resultante nesse camarada, ele vai gerar uma aceleração. Então, a minha força resultante, quando ela tem uma unidade qualquer, ela gera uma aceleração que a gente vai chamar de A. O que eu quero que a gente entenda? Que essa força resultante aqui, eu desenhei maior para a gente entender que ela é maior do que a primeira. Os 3 blocos têm a mesma massa, tá bom? Então, eu estou aplicando uma força resultante maior, estou aplicando uma força que vai me dar uma força resultante maior do que a que eu apliquei no primeiro bloco. E a relação que eu quero mostrar aqui é que essa daqui pode ser o dobro da minha primeira. Então, se eu tenho uma força resultante que é o dobro da primeira, e eu estou aplicando no mesmo bloco, ó, vamos chamar de M1, M2 e M3. E eu dizer que M1 é igual a M2 e é igual a M3. Certo? Se eu aplico uma força que é o dobro da força inicial, a aceleração ela é o dobro do que a aceleração inicial. Agora, se no final eu aplico uma força que é o triplo da minha força inicial, então eu tenho 3 vezes a força inicial aplicada. Isso vai gerar também uma resultante de 3 vezes o módulo de A. Então, a minha aceleração triplica, certo? Aumenta a aceleração, duplica, triplica. Aumenta a força, duplica, triplica. Mas eu posso fazer uma relação matemática com isso daqui e chegar num conceito que nós já trabalhamos, que nós já conhecemos. Posso dizer que a força resultante sobre a aceleração gerada no primeiro caso, ela vai ser igual a 2 vezes a força sobre 2 vezes a aceleração no segundo caso. Que vai ser igual a 3 vezes a força resultante sobre 3A. Então, se eu dividir aqui, alô matemática, se eu dividir 1 por 1, meu resultado vai dar 1. Se eu dividir 2 por 2, meu resultado vai dar 1. Se eu dividir 3 por 3, meu resultado vai dar 1 de novo. Então, ele está me dando um valor que não muda. Certo? Esse valor não altera. Então, eu posso dizer que esse valor aqui, ele gera uma constante. E quem é essa constante fisicamente falando? Essa constante fisicamente falando, nós já definimos ela, mas eu trago de novo. Essa constante é o que nós chamamos de massa. Então, a força sobre a aceleração, ela gera um valor que é constante o tempo todo. E esse valor que é constante o tempo todo é o que nós chamamos aqui de massa, certo? É o que nós chamamos de massa. Bom, então eu já cheguei à relação aqui que quanto eu aumento a força, aumenta a aceleração. Aumenta a força, aumenta a aceleração em igual proporção, certo? Então elas são grandezas, vamos chamar de diretamente proporcionais, certo? A que conclusões eu posso chegar com isso? Então vamos chegar ao quadro das conclusões disso tudo. Ainda dentro da minha segunda lei de Newton, certo? Ainda dentro da minha segunda lei de Newton. Que a força resultante, atuante sobre um corpo, com relação à sua aceleração, é igual a m. É a massa, é o valor de uma constante. Então eu posso rearranjar, certo? Difícil falar isso aqui. Rearranjar, eu posso remodelar essa equação e fazer quem está dividindo de um lado da equação passar multiplicando para o outro. Então, eu posso dizer que a força resultante
sobre um corpo. Ela é igual à massa desse corpo, que é um valor constante, que é característico do corpo. Não estou dizendo que não altera nunca o valor da massa. Estou dizendo que para o corpo em questão, a massa permanece a mesma. É igual a massa vezes o módulo da sua aceleração. E aqui eu tenho a minha segunda lei de Newton descrita. Antes, a minha força resultante na primeira lei era igual a zero. Agora, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração desse corpo, a aceleração desse objeto. Então, eu tenho essa relação. M. Mzinho significa o quê? Então, o Mzinho vai significar para mim massa. Unidade de massa no Sistema Internacional de Medida é quilogramas. A. Quem é A? O Azinho, ele representa para nós a aceleração. E a aceleração no Sistema Internacional de Medidas é metro por segundo ao quadrado. Então, olha o que eu vou multiplicar. Vamos fazer o que nós chamamos aqui de uma análise adimensional. Certo? Sem valores, eu quero ver só o que vai sobrar aqui no final desse processo. Eu vou chegar, então, que a força resultante é igual a quilogramas, que é a unidade de massa, vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado é o que nós chamamos de N. E quem é N? N é Newton. Então, a minha unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas é N, Nzão, em homenagem a Sir Isaac Newton, certo? Então, de onde sai isso? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, Newton. E por que eu tenho que saber? Porque sempre que o exercício fala tantas coisas em Newton, é porque obrigatoriamente ele já está te dizendo que esse resultado, para estar em Newton, ele trabalhou com uma massa em quilogramas e trabalhou com uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, gente? O que eu tenho que entender aqui? Ó? Que a força resultante, a força resultante e a aceleração, certo? Elas têm mesma direção, elas têm mesma, é proporcional à intensidade e elas têm o mesmo sentido. Então, força resultante e aceleração, elas têm a mesma direção e sentido. Direção. O que significa direção? Horizontal, vertical. Basicamente, eu posso pensar nisso que é mais fácil. Horizontal, vertical. Certo? Então, eu tenho mesma direção. Sentido. Certo? Se uma está para o lado positivo do x, a outra também está. Se uma está para o lado negativo, a outra também está para o lado negativo. Certo? Se uma está para cima, uma está para baixo. A relação do sentido é a mesma também. De onde que eu tiro essa conclusão? Daqui, gente. Então pensa, você tem um bloquinho de massa M. Você puxa ele, você aplica uma força para lá. Ele vai se mover para onde? Ué, se eu só tenho essa força sendo aplicada nele, certo? Se eu só tenho essa força aqui sendo aplicada nele, a aceleração dele vai ser para lá. Ele vai se mover para lá. O mesmo valeria no caminho inverso. Se eu aplico uma força em um bloco para lá, como foi o caso do canetão, ele se move para lá, para aquele sentido. Certo? Então eles têm a mesma direção, então eu estou movendo na horizontal, e o sentido, vou chamar de sentido para lá, certo? Está indo para o mesmo lado, elas estão apontando para o mesmo lado. Vamos pegar um exemplo aqui, para eu entender isso, certo? Elas têm a mesma direção e sentido, porém, esse porém, podem ser contrárias à velocidade. Então, elas têm a mesma direção e sentido, força e aceleração, mas elas podem ser contrárias à velocidade. Vou trazer um exemplo aqui para a gente. Tem meu carro, certo? Tem meu carro que está se movendo para cá. Então, ele está vindo com uma velocidade v nesse sentido. Ok? Agora, imagine que esse carro bateu numa vaca. Não, brincadeira. Imagine que, vamos pensar na resistência do ar,
certo? Normalmente a gente despreza a resistência do ar, mas hoje nós vamos pensar na resistência do ar. A resistência do ar está fazendo o quê? Está empurrando esse carro para onde? Ela está favorecendo o movimento dele? Não, a resistência do ar está se opondo a esse movimento. Então eu posso dizer que a força que o ar aplica é nesse sentido. E se a força que o ar aplica é nesse sentido, é porque a aceleração dessa força, ela é para aquele sentido também. Porque força e aceleração, elas sempre terão a mesma direção e sentido. Ou seja, eu vou sentir, nesse carro, imagine que veio uma corrente de ar ali, você entrou e deu aquela baqueada no carro, deu aquela balançada, certo? Por que que isso acontece, gente? Que tipo de movimento eu passo a ter aqui? Certo, gente? Eu passo a ter um movimento, nesse caso, que a gente chama de movimento retardado. Ou seja, eu estou aplicando uma força que é contrária à minha velocidade, a força pode ser contrária à velocidade, e nesse caso a aceleração ela vai junto com a força aplicada. Como a velocidade é maior, ele segue se movendo para frente, porém, cada vez menos, porque a minha aceleração está apontando para o outro lado, certo? Esse caso é o meu movimento retardado, quando a minha aceleração está contrária à minha velocidade. Agora, imagina o seguinte caso, vamos trocar a cor aqui, que o carro está se movendo para cá, e eu aplico uma força para cá, então a minha aceleração também tem que ser para esse mesmo sentido, porque ela sempre corresponde com a direção e sentido da força sendo aplicada. Então agora, se a velocidade é para cá, a força é para cá, a aceleração é para cá, eu tenho um chamado movimento que a gente conhece. O movimento acelerado. Ele é acelerado, porque ele já está com velocidade, eu estou aplicando uma força para frente, ele está indo na aceleração. Como que eu posso pensar nisso aqui dentro desse carro, sem pensar numa força externa? Nesse caso, o movimento acelerado é bem sugestivo. Porque o movimento acelerado, eu posso dizer que o motorista pisa no acelerador. Bom, a função do acelerador é deixar o movimento acelerado. Ok? O movimento retardado, eu posso dizer que o motorista, ele pisa no freio. Quando ele pisa no freio, ele gera uma força nesse carro que ela é contrária a esse movimento. E essa força contrária a esse movimento causa um movimento que é retardado. Ele segue indo para o mesmo sentido, porém mais devagarinho. Então o movimento dele é retardado com relação ao que ele estava fazendo. Lembrando que retardado é diferente de movimento retrógrado. Ok? Mas nós vamos ter a aulinha para frente para falar sobre isso ainda, certo? Nos meus movimentos retilíneos pela frente. Tranquilo, gente?